Senhor, a todos que estão nos assistindo, canal Juninho do Espírito Santo, e já agradeço você que está assistindo esse canal. Sou o evangelista Juninho do Espírito Santo, pastorei a igreja aqui da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, em Telêmaco Borba, e estou muito feliz de você estar acompanhando o nosso canal já há muito tempo, e hoje é sábado à tarde já, mas eu não consegui gravar essas aulas durante a semana, e hoje aqui no meu computador até eu tenho essa lição número 5, que fala a paganização do cristianismo. Esse é o tema, esse é o assunto que nós estaremos abordando hoje com vocês. O que diz aqui já no destaque? Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócio da vida civil. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. Esse texto que é o destaque, o texto dessa lição, que eu acabei de ler com você aí. Vamos ver o que diz, na verdade, na minha Bíblia, que na tradução dessa lição, ela é diferente. Então nós vamos ver o que está escrito aqui na minha Bíblia. Deixa eu ligar a luz aqui, a nossa luz, para enxergar melhor. E vamos ver o que diz aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. E um pouquinho antes do versículo anterior, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E aqui nós voltamos ao destaque que diz ali, e o destaque ele diz como? Vamos ver lá. O destaque ele diz assim, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócio da vida civil. Ou seja, em nossas palavras, resumindo, colocando nossas palavras aqui, se você é um soldado, se você serve a Deus, você não vai se apegar às coisas do mundo, mas você vai trabalhar para aquilo que você está fazendo. Não é um soldado de Cristo, então você vai trabalhar para Cristo, não vai se embaraçar com as coisas desse mundo, e sim vai se envolver com as coisas de Deus, com a batalha, com a guerra, aquilo que você está fazendo. Você foi alistado para ser um soldado, então você vai ser um soldado. Aqui vai falar da lição. Ele diz no começo aqui: a vitória do cristianismo sobre a perseguição foi conquistada tão somente pelo amor, persistência e fé dos cristãos. E aqui ele vai dizer do Império Romano. O Império Romano não resistiu e cedeu ao cristianismo. Não poderia ser diferente, porque, como já vimos, o Senhor da igreja afirmou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Se o Senhor falou isso, não teria como prevalecer contra a igreja. E daqui diz, com essa vitória ocorrida durante o governo de Constantino, aos poucos os costumes romanos foram sendo influenciados pelo Evangelho. Veja bem, quando você assume um papel, assume servir a Deus, você não é influenciado pelo mundo, mas você acaba influenciando as pessoas que estão no mundo a servirem a Deus. O que nós vemos nos dias de hoje é que a influência mundana ela tem entrado nas igrejas e as pessoas têm sido influenciadas, não têm trazido luz para as pessoas, mas o grande problema é que as pessoas elas têm se apegado às coisas do mundo, têm abraçado as coisas do mundo e, em vez de influenciar, estão sendo influenciadas. Vamos continuar aqui? O que diz aqui? A restauração de todos os templos cristãos. Os templos cristãos atacados durante o período de perseguição foram restaurados e reabertos, e alguns dos que foram completamente destruídos foram reerguidos. Aqui está falando do tempo que ocorreu, as grandes conquistas que ocorreram naquele período. Outro ponto aqui: os obreiros cristãos e as igrejas foram isentos de pagar impostos a Roma. E outro ponto aqui: o primeiro dia da semana, o domingo, foi proclamado em todo o Império Romano como dia de descanso e adoração. E outro ponto: a crucificação foi abolida em todo o Império
romano. Os romanos passaram a, vamos ver o que diz, não mais usar esse recurso como forma de castigo para os condenados. E aqui o infanticídio foi proibido durante todo o Império Romano também. Tudo isso que era pela influência do cristianismo. Você observa com isso que o cristianismo ele pode alterar um país, ele pode mudar coisas, a influência, mas o que nós vemos é que o cristianismo de alguns tem sido influenciado pelo mundo. Vamos ver o que mais que diz aqui. Vamos ver na lição aqui. O pai matar por asfixia ou abandonar para que morresse um filho ou filha não fosse do seu agrado. As crianças abandonadas eram muitas vezes recolhidas por estranhos que criavam, para depois lá à frente vender como escravos. E essa prática tinha acabado lá em Roma. Outro ponto, a escravidão foi aos poucos abolida do Império Romano devido à influência do cristianismo. Os escravos ganharam direitos que antes não tinham. O que eles podem... poderiam acusar seus senhores de maus tratos e pedir emancipação. Então foi melhorando, tudo isso uma influência do cristianismo. Claro que eu quero destacar aqui, dentro dessa lição, que o cristianismo precisa nós deixarmos ele agir em nossa vida. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós fazemos parte, o cristianismo faz uma mudança em nossa vida. Porém, o cristianismo acabou sofrendo um processo terrível de paganização depois que foi proclamada como religião oficial do Império Romano. Como uma religião oficial, daí diz aqui, se o diabo não conseguiu destruir o cristianismo por meio das perseguições, sua nova estratégia foi enfraquecê-lo espiritualmente. E hoje, infelizmente, ocorre nas igrejas evangélicas essa tentativa de enfraquecimento. Ouvimos essa semana até, comentaram comigo a respeito de um teólogo, entre aspas, qual que eu posso ser teólogo também, né? Teólogo, dizendo em reescrever a Bíblia, porque a Bíblia ela estava defasada. Imagine que mentira, a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a todo instante, a palavra ela se renova, ela não passou, ela continua sendo a palavra até o fim da nossa vida, desse tempo aqui. A palavra vai continuar sendo, a palavra de Deus, ela não há alteração, ela não muda, não precisa querer colocar coisas lá e vai pagar preço quem colocar coisas além daquilo que está escrito. Continuando aqui, depois diz aqui que foi a ideia do diabo foi enfraquecer espiritualmente, por meio da ligação entre igreja e Estado. O primeiro grande exemplo disso foi o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, fruto da proclamação do cristianismo como religião oficial do Estado. Então passou a ser uma religião oficial do Estado. Depois nós vemos aqui também isso dentro da história, você vai ver sobre a história da igreja, você vai observar sobre isso. A paganização começou com a falsa conversão dos pagãos ao cristianismo. Como a instituída Igreja Católica passou a ser muito poderosa, como religião oficial de Roma, todos que não eram cristãos quiseram tornar-se membros dela. O fato é que todos começaram a ser aceitos sem que fossem observados os verdadeiros sinais de conversão. E o resultado disso foi terrível. E é o que ocorre hoje em qualquer igreja, quando começa a aparecer. O troço está indo bem, começa a surgir gente querendo fazer parte. Quando começa a ter luta, começa as pessoas a querer pular fora, querer sair, porque só querem a hora da festa, a hora da luta para conseguir, para lutar junto. O pessoal não quer, porque é na hora da festa, né? Na hora da premiação. Mas ter as marcas que Cristo tem, não querem. Então, barulho hoje, que sábado, movimentado, eu moro aqui nessa avenida, então tem hora que passam os carros de som aí, mas não liga. Vamos lá, eu não edito o vídeo, não dá tempo de editar, mas o nome do Senhor é glorificado. Praticamente ao vivo aqui, os meus erros, minhas falhas aqui, elas vão sair no vídeo mesmo. Vamos lá. Os efeitos da paganização nos cultos e na doutrina. Os efeitos desastrosos dessa introdução de falsos cristãos à igreja oficial começaram a ser vistos nos cultos. As reuniões passaram a ser esplendorosas, ornamentadas e espiritualmente frias. Faltavam sinceridade e fervor na adoração. Pessoal, é os dias de hoje que nós vivemos. Qualquer igreja.
tem ocorrido um ornamento, uma festa, tudo enfeitado, mas a presença do Espírito Santo às vezes não sente. E detalhe, e eu tenho o maior medo, o maior cuidado, preocupação em falar sobre isso, porque geralmente também aqueles que criticam que a igreja não está tendo o fogo do Espírito são aqueles que, quando a igreja está no fogo do Espírito, a pessoa está com aquele ditado que o pessoal usa, tá? Aquele olho de coruja olhando e não está entendendo nada. Você sente a presença e a pessoa que mais critica não sente. Então eu tenho esse medo de comentar isso, mas eu vou comentar. E aqui diz que faltava sinceridade na adoração. Ela começou a produzir cultos, cerimônias e costumes próprios do paganismo. Festas pagãs para serem celebradas dentro da igreja, mudando apenas o nome. É um exemplo que eu posso falar aqui. Igreja ter festa junina dentro de uma igreja evangélica. Eu quero apresentar aqui também não só a igreja na história aqui da igreja católica, mas a igreja hoje. Fazer um arraiá dentro da igreja e outras coisas mais. Que mais que diz aqui? Os ídolos próprios do paganismo começaram a entrar nas igrejas. A igreja católica instituiu o uso de imagens de santos e mártires do passado. Para quê? Para que o povo pudesse ver, não ter só a fé. A fé em Hebreus 11 vai falar que é daquilo que você não vê, mas você sabe que vai acontecer. Você não enxerga, mas você tem fé para crer. E aí passaram a ter imagens para que o povo pudesse visualizar essas imagens. Por isso diz aqui que eles começaram a incluir isso. A adoração a Maria, né? Claro que eu já conversei com muitos amigos meus católicos que eles não adoram, mas aqui muitos adoram, infelizmente. E aqui está colocando a adoração. E aqui a Igreja Católica colocou na época no lugar das deusas pagãs Vênus e Diana. Por quê? Porque Vênus e Diana era adorada, então eles precisavam ter alguém maior ou alguém assim que seria um ícone. E então foi colocado Maria nessa adoração para ser o ícone acima dessas deusas aqui, desses deuses. O ancião ou pastor passou a ser chamado de sacerdote, como os cultos pagãos. Ele tornou-se mediador entre o povo e Deus. Tá, na igreja católica teve até hoje, bem hoje o dia, comemoração aí do Martim Lutero, dessa reforma, bem hoje se comemora aqui, mas assim, na época, esse sacerdote, ele entrava, ele poderia ser o sacerdote santo ali dentro. Saiu para fora, era um homem comum e que tinha seus pecados, sua vida para andar de qualquer jeito. E não é diferente do que acontece também nas igrejas evangélicas, que têm se desviado da presença de Deus e têm se afastado de Deus. Aqui diz que tornou-se mediador entre o povo e Deus, enquanto a Bíblia ensina que o ministro de Deus é apenas um instrumento. E o mediador é Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, você vai ver que esse mediador é o que realmente morreu na cruz do Calvário por nós. E aqui nós somos vasos para ser usados nas mãos do Senhor, mas nós não somos instrumentos, mas não esse mediador, ou uma medianeira, algumas mulheres. Né? Outras doutrinas falsas e pagãs foram criadas nesse período. Purgatório, que nós sabemos que não há, o paraíso para aquele que já foi salvo, e beleza. Não há não tem essa ponte assim de você ficar esperando num local para daí você ser purificado e daí você poder alcançar o céu. Não, você tem que alcançar em vida. Isso daí você vai buscar Deus e morreu, você já está garantido o céu ou o inferno. E aqui diz que o culto dos mortos como dia de finados, o celibato obrigatório, a história da virgindade perpétua de Maria, que não tem base aqui também, e essa história aqui também do dia dos mortos, né? Até infelizmente hoje, dia 31, algumas pessoas comemoram Halloween, que é uma coisa que é uma aberração. É uma aberração Halloween. Qualquer hora, de repente, eu passo estudo sobre isso no nosso canal, no outro canal lá, que eu estou dando uma ajeitada no outro canal para ter uns estudos além da IBD aí para vocês. Eu já tenho algumas coisas nesse canal, mas eu vou deixar esse canal mais focado para IBD. E aí, essa comemoração do Dia dos Mortos, que também tem suas histórias aí por detrás disso. E aqui diz que, para que o povo não pudesse contradizer aquilo que a Igreja Católica naquela época ensinou, foi proibido acesso à Bíblia. Por isso Martim Lutero lutou e fez a tradução em alemã, na língua alemã, porque não só existia acesso em latim e era o sacerdote, chamado sacerdote, que fazia essa leitura para o povo não tinha esse acesso. E aqui dizendo assim, e mesmo assim os exemplares da Bíblia nessa época eram apenas em grego, hebraico e aramaico, e principalmente em latim.
adotado com língua oficial. Tá, o original seria grego, hebraico e aramaico. Claro que só poderia existir grego, hebraico e aramaico, porque é original, como está escrito aqui. Mas era lido em latim, na verdade. Aliás, as missas eram todas cultos romanistas, passava a ser totalmente em latim, como eu citei agora. O hino congregacional, Martinho Lutero que trouxe à igreja, que não existia esses louvores congregacionais, tá bom? Igreja oficial passou a ser uma máquina política. Até hoje, infelizmente, algumas igrejas passam a se misturar com a política, se misturar mesmo, e o pastor não sabe se é pastor ou político e vira essa bagunça, que às vezes o membro da igreja não sabe o que faz, tá? Então, cada coisa no seu lugar. Existem os políticos da igreja, glória a Deus por isso, são aqueles que vão nos ajudar nas leis que vão ser citadas, votar, criar, e beleza. Mas tem algumas pessoas que não entenderam. Igreja, política, política. Os políticos podem viver na igreja e devem viver na igreja. Nós queremos que venham para Jesus. Mas precisa haver essa separação. Com o fato do Império Romano, a Igreja Católica proclamou a si mesma como sendo um Estado hierarquicamente superior a todos os outros governos. Ela passou a deter também a maior parte das terras da Europa, influenciar o governo, empossando o rei, tirando legitimidade de outros reis, como exercer também grande influência sobre as massas do povo simples. Ela passou a ter o poder de romper nações. Esse foi um período terrível do cristianismo. Daí fala aqui dessa idade das trevas, era das trevas. Durante 1000 anos a igreja oficial se corrompeu e corrompeu também. Ela se corrompeu e corrompeu os outros também. Enquanto o ideal da igreja era transformar o mundo, a igreja oficial estava sendo dominada pelo mundo. Aí nós vemos Romanos 12:2, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Em vez da igreja influenciar o mundo, ela estava sendo influenciada por ele. É engraçado que Romanos 12:2, Romanos capítulo 12, foi o que eu preguei quinta-feira. Quero mandar um abraço ao pessoal da Assembleia de Deus da Vila Esperança, também o pessoal da Assembleia de Deus do bairro São Francisco, que eu preguei lá no sábado, e na quinta eu preguei para os jovens e adolescentes também da Vila Esperança, e convidei eles a se inscreverem no canal. Na Vila Esperança eu comentei sobre esse texto: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui em outra tradução, aqui numa outra linguagem, colocou aqui: não vivam como vivem as pessoas do mundo, ou seja, transformar-vos pela renovação do vosso espírito, ter uma mudança de vida, mudar o teu sentimento, a forma, ter essa mudança, não se misturar com as coisas do mundo, uma metanoia, uma conversão, uma diferença na tua vida. É importante frisar que apesar de tanta lama ter entrado na igreja oficial, ainda havia servos de Deus que mantinham fiéis no meio de tanta corrupção. Muitos deles, durante o século, vai dizer aqui da Santa Inquisição, que tentava inibir as pessoas, e aqui diz: centenas de milhares de cristãos verdadeiros foram mortos na Inquisição. Mas a mensagem deles foi assim pregada, foi assim falada, da mesma forma mesmo sendo mortos. Na próxima lição nós estaremos comentando dos pré-reformadores, tá bom? E já queria agradecer você que assistiu o vídeo até agora e que tem assistido conosco esse canal. Nos ajude, divulgue, dá o like seu aí, curta o vídeo, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para o pastor Marcos Tedesco, que como eu conversei com ele semana passada, e logo a gente vai estar colocando um vídeo aí que ele estava fazendo para me mandar, tá bom? Pessoal, um abraço, Deus abençoe vocês e até.